Fala galera do Brother das Exatas, beleza? Hoje eu estou trazendo para vocês aqui, para o início do nosso assunto de campo elétrico, eu estou trazendo um experimento que é chamado globo de plasma, o quarto estado da matéria conhecido, tá bom? E dentro desse assunto a gente vai discutir um pouquinho sobre campo elétrico, tá? Vamos lá, ligando aqui o nosso globo de plasma, como vocês estão vendo, esse carinha, essas luzes daqui, é um gás ionizado que se transforma em plasma. O que é que acontece? Quando eu coloco minha mão aqui, ó, é como se a minha mão fosse um caminho, uma passagem, para que as cargas elétricas caminhassem, passassem pela minha mão, tá? Mas dentro do assunto de campo elétrico, qual o conceito do campo elétrico? O campo elétrico é toda a região onde tem interação de força elétrica ou eletricidade. Então o que é que acontece? Eu vou acender essa lâmpada daqui, essa lâmpada fluorescente de baixa potência, simplesmente aproximando ela do globo de plasma, tá? Então, ó, como vocês observam, ela vai lá e acende, sem nenhum fio, sem nada, bom? Como vocês estão vendo, tá? Aí você observa o seguinte, a minha mão, ela é um caminho, como eu falei antes, para que os elétrons escapem. Então a lâmpada só acende até onde minha mão fica, bom? Então daqui para cá a lâmpada acendeu e aqui os elétrons escapam pela minha mão. Se eu colocar a mão mais em cima, acende até aqui a lâmpada. Se eu colocar a mão mais em cima, aqui também acende, tá? Agora se eu colocar a mão aqui, acende até aqui, tá? Mas o que eu quero falar para vocês na lógica de campo elétrico, que veja só, a lâmpada acende até uma certa distância do globo de plasma. Então significa que essa lâmpada está na região de campo elétrico do globo, bom? Quando eu afasto ela, ela simplesmente apaga. Aproximo, veja que a luz fica até mais intensa. Quando eu afasto, o que é que acontece? A lâmpada desliga. Bom, tá aí o nosso experimento para a introdução do nosso assunto de campo. E aí, galera, continuando, vamos falar agora de campo elétrico de uma carga putiforme, ou seja, a carga que está gerando o campo elétrico. No nosso exemplo, a carga elétrica que está gerando o campo elétrico é o globo de plasma. E a carga elétrica que está sofrendo os efeitos do campo elétrico é a lâmpada. Na nossa prática, aqui na nossa teoria, ela se chama carga de teste. Quem está sofrendo, quem está gerando, carga geradora, tá? Ou carga elétrica pontiforme. Então, o que é que acontece aqui? Na nossa representação, o globo de plasma é a carga Q e a lâmpada é a carga Qzinho. Ambas estão separadas por uma distância D, tá bom? Olha só. Aprendemos o que anteriormente? Que o campo elétrico com a grandeza vetorial é a divisão da força pelo módulo da carga de teste, tá? E também a gente aprendeu que a força elétrica entre essas duas cargas vale quanto? Força é a constante eletrostática, aquele 9 vezes 10 a nona, quando as cargas estão no vácuo, tá? O módulo da primeira carga, então o módulo de Q, o módulo da segunda carga, o módulo de Q, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Distância em metros, não esquece disso. Olha, se eu substituir essas equações uma na outra, eu vou obter uma nova fórmula para o campo elétrico. Campo é a constante eletrostática, que é ela mesma, 9 vezes 10 a nona, o módulo da carga que está gerando o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Vamos lá. De quem essa fórmula está falando? Da carga elétrica geradora, tá? Essa distância daqui é a distância da carga até o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico. Tudo bem? Distância em metros, não muda não, tá? Então esse é o módulo do vetor campo elétrico, tá? Nós encontramos por essa fórmula. Então, galera, continuando. Nós falamos do módulo do vetor campo elétrico. Mas sabemos que o vetor, em um vetor em geral, tem sentido, tem direção e tem módulo. E aí, como é que a gente calcula, identifica o sentido e a direção do campo elétrico? Vai em duas situações, tá? Pelo sinal da carga geradora. Quando a carga geradora é positiva,
as linhas de campo elétrico sempre têm que apontar em sentido contrário à carga elétrica, tá? Em sentido contrário à carga elétrica, sempre. Por exemplo, eu tenho uma carga positiva aqui, tá? E eu quero encontrar o sentido e a direção do campo elétrico no ponto A, tá? Então significa o quê? Que como nesse ponto daqui, o campo elétrico tem que apontar em sentido contrário à carga positiva. Então ele vai ter que apontar para a esquerda. Vamos lá, eu quero encontrar o campo elétrico no ponto B. Tá? O sentido e a direção do campo elétrico no ponto B gerado por essa carga positiva. Então aqui nessa situação, o campo elétrico tem que apontar em sentido contrário à carga positiva. Então significa que ele vai apontar para onde? Para a direita. É sempre em sentido contrário à carga, quando a carga é positiva. Já quando a carga é negativa, o campo elétrico vai apontar diretamente para ela, independente da posição onde ele estiver. Ele vai procurar a carga e vai apontar para ela, tá? Então, nessa situação aqui, eu tenho uma carga negativa e eu quero encontrar o vetor, o sentido e a direção do vetor campo elétrico no ponto A. Então, veja que aqui, ó, ele já aponta diretamente para a carga. Então, ele tem direção horizontal e sentido para a direita. Olha aqui, no ponto B. Quero calcular o campo elétrico no ponto B. Então, o campo elétrico, nesse ponto, vai ter que apontar diretamente para a carga, porque ela é negativa. Então, sentido horizontal, aliás, direção horizontal e o sentido está para esquerda, tá bom? Então, é sempre isso. Quando a carga é positiva, o campo vai apontar em sentido contrário à carga. Quando a carga é negativa, o campo sempre vai apontar diretamente para a carga.